Olá pessoal, sejam bem-vindos à questão 9.10 do livro Linguagem C. Essa é uma das questões mais complexas que a gente já fez durante o livro, envolve os conhecimentos de vários capítulos anteriores, variáveis, comandos condicionais, laços de repetição, a parte de vetores também, tá certo? E vocês vão ver que durante a resolução do exercício aconteceu uma coisa que é muito comum em programação. Foi um detalhe que eu mesmo, enquanto estava fazendo a execução, não percebi. Faltou a importação de uma biblioteca, portanto, na hora de converter um número inteiro longo, ele estava puxando uma função que não era correta. Apesar do nome da função, né, ser a mesma, não era correta, portanto, eu não consegui resolver ali no momento. Parei a resolução, fui pesquisar, voltei agora com a resolução desse exercício. Isso acontece muito em programação e às vezes você demora um pouco porque são detalhes que não estão aparentemente, ou não é um erro que se mostra muito claro para você, a não ser que você seja um programador muito experiente naquela linguagem de programação. Tá certo? Então fiquem com a questão complexa. Costumo falar para os meus alunos que quem consegue resolver essa questão do zero, sem copiar código, fazendo realmente o código do zero ali, está habilitado já para entrar como programador júnior em alguma empresa, porque conseguiu resolver uma questão complexa que é muito comum dentro aí de ambientes de programação, que é ler informações de uma fonte de dados, processar elas e gerar um relatório, tá certo? Trabalhando com vários tipos aí de estruturas de programação, estruturas da linguagem, no caso aí linguagem C, que são necessárias, certo? Então fique com a resolução da questão, a gente começo com uma camiseta, termino com outra, tá certo? E vocês vão ver que vão aprender muito com essa questão aí. Tchau! A empresa Top Business Inc. é uma organização com mais de 2.000 funcionários que está tendo problemas de espaço em disco no seu servidor. Para resolver este problema, o administrador da rede precisa saber qual o espaço em disco ocupado pelas contas do usuário e identificar os com o maior espaço ocupado. Através do aplicativo baixado da internet, ele conseguiu gerar o seguinte arquivo, chamado usuários.txt. Então o layout do arquivo, ou seja, o formato do arquivo é esse, o nome do usuário, ponto e vírgula e a cota dele em disco. Aqui ele não diz se está em bytes ou não, podemos considerar que está em bytes, isso não vai importar, tá? Mas ó, é como se fosse aqui 54 mega no caso aqui, porque daí de 54 mega, 253 kbytes, 425 bytes. Bom, o importante é o seguinte, a gente vai ter que ler isso aqui linha a linha com aqueles códigos que a gente já aprendeu no capítulo 9. E aí diz o seguinte, o layout do arquivo demonstra que o primeiro campo até o ponto e vírgula corresponde ao login do usuário, o segundo ao espaço em disco ocupado pelo seu diretório de arquivos. Agora cria um programa que gera um relatório chamado relatório TXT no seguinte formato. Então assim, ó, depois nós vamos criar um arquivo novo. Então nós primeiros vamos ter a fase de leitura e vamos gravar isso aqui em memória. Vamos criar um vetor de strings para os nomes. Então o vetor de strings na posição 0 vai ser Ariovaldo, na posição 1 vai ser César e assim por diante. E vamos criar um vetor de inteiros para o espaço. O vetor de inteiros na posição 0 vai ser esse aqui, que é o espaço do Ariovaldo, na posição 1 o espaço do César e assim por diante, entenderam? Nós vamos ter dois vetores, um para cada tipo de dados. Isso é fundamental de entender. Gravamos isso, lemos isso, o arquivo da memória, lemos isso, a gente simplesmente fecha o arquivo, que é o arquivo usuários.txt, tá? E aí nós vamos criar um novo arquivo chamado relatório txt, e aí a gente vai imprimir essa string aqui no início do arquivo, essa string aqui, e depois vamos fazer linha a linha imprimindo o quê? Nome do usuário e espaço em disco. O que nós vamos ter que calcular primeiro é esse percentual do uso, que é a coisa um pouquinho mais complicada, porque nós vamos ter que somar a cota de todos os usuários, para ter o total, e aí cada vez que a gente for imprimir uma linha, a gente pega aí o espaço em disco do usuário, dividido pelo espaço total, para saber quanto que é o percentual de uso dele, certo? Então vai dar bastante trabalho, essa questão vai demorar aí uma meia hora para 20 minutos pelo menos para fazer. Depois o espaço total ocupado e o espaço médio ocupado é mamão com açúcar daí, certo? Questão bem completa, galera. Quem conseguiu fazer essa questão sozinho está preparado para entrar como programador júnior em qualquer empresa. Escutaram o que eu estou dizendo? Escutaram? Prestaram atenção? Para quem está conseguindo acompanhar as aulas, estudando bastante, que nem eu falei, está preparado para entrar como programador júnior em qualquer empresa. Programador, primeiro programador 1, que é o inicial. Eu recebo todo mês ofertas de emprego do Vale do Silício, precisando de programador. Tem um primo meu, já falei para vocês, lá mora em Dionísio Cerqueira, ele trabalha para uma empresa no Canadá. Recebe em dólar e mora aqui em Santa Catarina, numa cidade aqui. Então, assim, vale a pena, estudem, tá certo? Para quem quiser, quem está gostando de programação, quiser se dedicar a essa área, vale a pena sim, tá? Vamos lá então, copiei isso aqui, coloquei agora aqui no Replit para ter o nosso
nossa questão aqui coladinha aqui, bonitinha aqui. Esse dado aqui, ó, é usuários.txt. Eu vou criar esse arquivo agora aqui no Replit para eu poder utilizar ele. Aqui ficou todo desconfigurado, a gente já sabia disso, mas não tem muito o que fazer, tá? Será que tem o que fazer? Vai dar trabalho fazer isso aqui, eu não queria fazer isso. Vamos fazer agora aqui, já que eu comecei. Vai dar tanto trabalho assim. Espaço utilizado desse cara aqui. Legal, já tá mais ou meninho aqui. Legal? Mais ou meninho é ótimo, né? Assim, ó, vamos lá. Então agora aqui, ó, eu vou pegar o arquivo aqui, somo aqui, é o arquivo usuários.txt. Certo? Aqui eu só vou colocar esses dados aqui assim, ó. Ok? Salvei. Já está salvo e deu. Rodou aqui. Rodou, está rodando o Hello World, que é o que tem aqui embaixo, certo? Então agora, pessoal, primeira coisa, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos criar aqui uma estrutura. Eu vou usar com certeza as funções de string, então já vou colocar aqui o string.h, que é o que vamos já criar um fluxo aqui do que a gente vai fazer. Abre arquivo usuários.txt. Carrega vetores lendo do arquivo. Aqui nós vamos criar um vetor para usuários, que é um vetor, vamos colocar com 100 posições e 255, ou seja, 100 nomes de até 255 caracteres cada um. Podia ser 1000, enfim, né? Não importa. Mas é só para espaço, né? Que é a cota, o valor do espaço em disco. Espaço, então vamos usar espaço, que é a palavra que ele está usando aqui. Aqui daí é só 100, porque aqui daí o 255 é porque são nomes de até 255 caracteres cada um. A gente viu isso no capítulo 8, parte 3, tá? E agora aqui, char espaço apenas de 100. Então, o nome que está na posição 0 aqui vai ter a sua cota na posição 0 no vetor de espaço e assim por diante. Só aqui no vetor de espaço é inteiro, conforme a gente já tinha conversado lá. Legal? Então tá aí, carrega os vetores dentro do arquivo. Fecha arquivo. Esse aqui é o fluxo que nós vamos estabelecer, certo? Depois disso nós vamos fazer o quê? Cria arquivo relatório.txt, ok? Deixa eu até aqui, ó. Vamos fazer um float, que é o espaço percent. Eu já vou criar aqui um vetor, porque o que acontece? Esse aqui, ó, esse percent aqui, ó, vai ser uma outra tarefa que nós vamos fazer, que é calcula o percentual de espaço utilizado de cada usuário. Sacaram? Calcula o percent aqui, ó, de espaço utilizado de cada usuário. Então aqui a gente vai precisar um int que é o total, né, que é a soma de todos os usuários, e depois eu vou calcular o percent de cada um, porque daí vai ficar fácil. Eu vou fazer um while que vai rodar para cada usuário pegando o espaço dele e dividindo pelo total, sacaram? E aí eu gravo esse percentual do espaço utilizado aqui nesse outro vetor chamado percent. Tem que ser float porque ele vai dar um número quebrado. E aí fica fácil de eu fazer o quê? De na hora de gerar o relatório eu já tenho meus 3 vetores prontos, porque aqui, olha só, eu vou ter daí aqui um número sequencial, vou ter o vetor dos usuários, vou ter o vetor do espaço de cada um, que é o vetor espaço, e vou ter esse vetor percent, que vai ser essa coluna aqui, que é o percentual de uso de cada um. Sacaram? Certo? Essa que é a grande questão. Então eu calculo tudo aqui na hora depois de criar o relatório. É só criar o relatório, gravar no arquivo conforme layout disponibilizado e fechar arquivo.
Legal? Fechar o arquivo relatório.txt. Aqui nós não vamos usar o espaço no nome do arquivo. Apesar que até daria para usar, mas enfim, vamos deixar sem. Certo, pessoal? Então, olha só. Esse é o fluxo da questão. Questão difícil, tá? Mas, ó, vamos repetir. Abrimos o arquivo usuários, carregamos os vetores lendo do arquivo linha a linha, conforme layout, né? Disponibilizado aí. Depois calculamos o percentual de cada um, fechamos o arquivo. Aqui o arquivo já estava fechado aqui em cima, daí calcula o percentual. Aí vamos criar o arquivo relatório, gravar no arquivo relatório conforme o layout disponibilizado e fechar o arquivo relatório. Beleza? Esse é o fluxo. Aqui, se a gente quiser, nós podemos criar uma série de funções para nos ajudar, mas aqui vamos fazer tudo num fluxo só, para ficar mais simples, para não complicar muito a cabeça de quem está aprendendo programação agora. A ideia é fazer o mais simples possível, ok? Vamos lá. Então assim, ó, lembrando, aqui no meu próprio Replit, eu tenho os códigos, e aqui no livro também, ó, nós temos os códigos de como abrir e fechar arquivo, ó, abertura de arquivo e tudo mais. Então assim, ó, capítulo 9 tem o vídeo completo da aula do capítulo 9 para quem quiser olhar, mas vamos fazer assim, ó. Lembrando, para ler arquivo vamos usar o read, o R para gravar vamos usar o W, certo? E aqui você tem aqui para gravação, para leitura linha a linha, que é esse aqui, ó, esse código aqui, ó. É esse aqui que eu quero, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, esse código que está bastante clean, certo? Vou copiar ele. Por quê? Para eu não precisar digitar todo ele de novo, tá? Não faz sentido. Isso aqui é o tipo de coisa que você vai ter um livro em C, vai ter esse código pronto, sempre vai reaproveitar o código. Mas vamos explicar linha a linha aqui. Então vamos lá. Ó. Abrir o arquivo usuários.txt, tá? Que é o arquivo que a gente já criou manualmente aqui, que contém as informações base. Então tá aqui, usuários.txt. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Lembrando que é no usuário, ponto e vírgula e a cota em disco, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Ó, aqui ele está criando esse arquivo main aqui, que é um arquivo compilado. O Replit passou a fazer isso recentemente, tá? Dá para ignorar esse arquivo aqui. Assim que eu dou o play, ele cria esse arquivo, que é o arquivo da compilação aí do código, tá? Quando rodar aqui, ó, ele está dando erro agora porque eu colei o código todo, né? Mas enfim, vamos resolver isso aqui agora. Então vamos lá, ó. Abrir o arquivo usuários.txt. Então esse usuários aqui é o arquivo que eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir no modo leitura, tá? Abrir no modo leitura, R. Abre modo leitura, R, deixar aqui. Se retornar null, quer dizer que não abriu o arquivo. E aí retorna 1, termina o programa. Se não, arquivo aberto com sucesso. Ó, arquivo usuários aberto com sucesso. Agora, leitura do arquivo. Essa leitura do arquivo aqui, ó, é que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó, carrega vetores. Ó. Então aqui que eu vou fazer essa leitura do arquivo. E só para finalizar, ó, esse aqui que ficou, que é a parte que fecha o arquivo aqui, ó, eu já vou colocar lá embaixo. Então olha só. Abrir o arquivo com esse código aqui, dá mensagem para o usuário. Carrega os vetores lendo do arquivo. Esse código aqui a gente vai... não está identado certo aqui, nós já vamos alterar ele. E agora fechar o arquivo. Ó, já vamos colocar aqui para fechar o arquivo. Ó, int fechou, quer dizer, uma variável para pegar o retorno do fclose, que é a função que fecha o arquivo ou que tenta fechar o arquivo. Se fechou, retorna 0, quer dizer que fechou com sucesso. Né? Então, arquivo usuários.txt fechado com sucesso. Se não, quer dizer que deu problema. Esse retorno a gente tira. Se não, então, erro ao fechar arquivo usuários.txt. Legal? Então, fechou o arquivo aqui, está tudo certo. Abre usuários, fecha usuários aqui, certo? É pelo FP, que é a variável que remete ao arquivo. Agora, vamos fazer a parte mais complexa aqui, que é fazer a leitura do arquivo. Então, vamos lá. Ó. Iniciando leitura. O layout, como vocês sabem, é usuário, ponto e vírgula, espaço em disco. Então, nós vamos aqui, ó, nesse iniciando a leitura aqui, ó, criar uma string temporária, que é a linha. Isso aqui eu até vou chamar de linha do arquivo. Num linha é igual a 1 inicialmente. Aí, enquanto
vai lendo linha a linha, até 255 por linha do arquivo FP que a gente abriu, enquanto isso aqui não for nulo, quer dizer que ele está lendo linha a linha. Então ele vai ler aqui, tá? E vai, ó, num linha, que é a variável que a gente criou aqui para ser para ser aí contador. Isso aqui vai ser importantíssimo, porque vai ser daqui que a gente vai saber quantas linhas a gente leu, para depois a gente usar isso na hora de imprimir o relatório. Essa variável eu crio agora, eu vou usar ela depois. Número de linhas, tá? Então aqui, ó, esse temp aqui, ó, ele vai só fazer o quê? Imprimir, esse tempo vira linha aqui, né? Então agora esse código vai só imprimir as linhas do arquivo. Então é o primeiro passo para eu ver se está ocorrendo tudo bem. Depois eu já fecho o arquivo. Para cá eu não vou ter nada, eu só criei as variáveis, não fiz nada com elas. Essas variáveis eu ainda não alimentei também, eu só quero testar, ver se ele está lendo o correto do arquivo. Ó, rodei, perfeito, está lendo corretinho do arquivo. Ó. Printf linha, aqui, aqui ele está reclamando, ó, que não tem o %s, né? Mas tudo bem, é um warning só, não é um erro. Ó, e ele está lendo as 5 linhas. Ó, Ariovaldo, César, Ricardo, João e Maria. Certo? Está lendo as 5 linhas. Perfeito, é isso que eu quero, leitura finalizada e tudo mais. Agora vamos alimentar as strings. Então agora o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que fazer uma coisa que está lá no capítulo 8, parte 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês, com as variáveis aqui, para buscar, a gente fez questões dessas, que são aqui, ó. Eu tenho que achar um caractere no meio aqui de uma string. Certo? Um caractere no meio de uma string. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter as funções aqui, ó. String comp, string len, string cat. Eu tenho que ter isso aqui tudo na mente para poder resolver problemas como esse aí. Tá certo? Para poder resolver problemas como esse aqui. Nós vamos fazer isso como a gente brinca aí na programação, uma gíria antiga, vamos fazer isso aqui à unha. Então a gente, apesar de ter, se você procurar, tem bibliotecas aí, você vai ter variáveis que vão achar um caractere na string e vão retornar a posição desse caractere. Mas aqui, como o nosso objetivo é aprender linguagem, a gente não vai usar essas funções, a gente vai fazer do zero aqui. Então agora, olha o que eu vou ter que fazer aqui. Ó. Faz a leitura caractere a caractere até achar o ponto e vírgula. Certo? Armazena o nome do usuário até o ponto e vírgula. E o restante é a ponto e vírgula. O restante da linha é o espaço em disco. Legal? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer assim, while, na verdade eu vou fazer assim, ó, for int i igual a 0. Quanto i é menor que string len linha, o que é string len linha? É o número de caracteres da linha, e aí mais. Então, ó, eu estou criando um for que vai percorre cada caractere. Legal? Isso aqui é um conceito chave para nós aí. Eu vou criar aqui, ó, um char usuário temp, certo? Que vai ser o nosso a nossa variável temporária para guardar o nome do usuário. Guarda o nome do usuário. Depois a gente copia ela lá para o vetor. Então eu vou fazer assim, ó. Usuário temp na posição i, que é a posição 0, primeiro índice, primeiro caractere, recebe linha na mesma posição, na posição i. Estou copiando o caractere de linha para dentro do usuário temp, primeiro caractere. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? If esse caractere linha for igual a ponto e vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou dar um break aqui. Break, certo? Dou um break. Eu paro, eu bloqueio
eu paro de alimentar o meu usuário temp. E aqui, para ficar mais conciso, essa é a parte da lógica que vocês precisam ter já agora e saber a diferença. Aqui, ó, se eu fizer isso, o usuário vai ficar ainda, porque eu vou ter copiado já para o usuário temp, e aí já vai ter o ponto e vírgula dentro do usuário temp. Então eu vou fazer isso aqui, na verdade, dentro aqui do meu código aqui, só que no else. Ó. Então, o que acontece? Ele vai rodar caractere a caractere. Se o caractere for igual a ponto e vírgula, ele dá um break, ele sai. Se não, ele copia o caractere para dentro de usuário temp. Legal? E eu quero essa variável i aqui, eu quero ter ela fora do meu for. Vou usar ela depois do for para saber onde começa o espaço em disco do usuário. Sacaram? Eu preciso dessa variável i depois, porque quando der o break, eu vou ter aqui, se for, por exemplo, aqui, no caso do César, vai ser na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 5 vai dar o break. Então o i vai ter o valor 5 e eu sei que a minha cota em disco, o meu espaço em disco, eu tenho que pegar da posição 6 em diante. Sacaram? Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. Então vamos voltar para cá. Main C aqui. Eu vou ter que usar essa aqui depois. Então armazenei o usuário aqui. Ok. Opa, só um pouquinho. Oi, eu tô em aula, é urgente? Desculpa, não, só para saber se dava certo para você levar as crianças. Claro, com certeza. Ah, beleza. Tá bom, beijo, tchau. Aqui só faltou uma coisa, né? Depois que eu terminar isso aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, o usuário temp na posição I, que é onde ele parou. Eu tenho que manualmente colocar o que aqui? /0. Não esqueça, você que é responsável, finaliza a string com o /0. Tá certo? Fundamental isso aqui. Agora, eu já vou fazer o seguinte, strcopy para o meu vetor usuários na posição, aqui é importante também, olha aqui onde é que eu estou, num linha, esse num linha que é a posição dos, é o meu código da linha que eu estou lendo do arquivo, a primeira linha é o primeiro usuário. Eu vou começar ela com 0, porque eu quero usar essa num linha aqui, daí na hora de imprimir na tela aqui, eu não vou imprimir na verdade, mas ó, ela imprimiria a linha 0 e tal, mas é esse num linha aqui que eu quero usar aqui para ser o meu índice do meu vetor de usuários, tá? Num linha, na posição num linha. Outra coisa, string copy, como é que funciona, pessoal? Vocês lembram aí, né? String copy, ó str copy, ó, string de destino primeiro e aqui string de origem. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando a minha string de destino, que é aqui, meu usuários, meu vetor de usuários que eu criei aqui em cima, que eu quero alimentar, na posição 0 aqui, vai receber, aqui é vírgula, né? Vai receber o meu usuário temp. Legal? Usuário temp é a minha string que eu li do arquivo aqui, caractere, até achar o ponto e vírgula. É assim que eu faço, que eu leio conforme o layout do arquivo. Então veja que é complexo o código aqui, tu tem que entender linha a linha para estar por dentro do que está acontecendo. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui? Por enquanto, eu simplesmente vou pegar aqui, ó, vou fazer isso aqui, vou imprimir aqui, dar um printf nos usuários temp que eu tive aqui, ó, para ver como é que ele vai imprimir aqui na tela e ver se está funcionando até aqui. Então até aqui eu fiz o quê? Criei a variável, criei o i aqui fora do for, lembra que dá para você fazer isso aqui, deixar em branco aqui porque tu criou fora, tá? Ou eu posso criar só fora aqui e aqui para não ficar muito esquisito sem nada, eu coloco igual a 0 aqui, pode ser também, né? Aí eu vou percorrer até o ponto e vírgula, guardar isso em usuário temp, alimentei meu vetor de usuários e estou só imprimindo ele, dando um printf aqui
num linha imprimindo meu vetor de usuários. Por enquanto é isso. Ele vai ter que aparecer assim, linha 0, vai aparecer linha 0, que eu mudei lá em cima para 0 num linha 0, Ariovaldo, linha 2, César e assim por diante. Vamos ver se funciona. Tá aqui, ó, funcionou, tá? Continua dando um warningzinho aqui. Aqui eu poderia, vamos fazer assim, ó, %S, pronto, aí vai parar de dar esse warning aí. Ó, pronto, deu. Então, usuários TXT aberto com sucesso. Ó, usuário TXT aberto com sucesso, iniciando a leitura. Ó, linha 0, Ariovaldo, linha 1, César, linha 2, Ricardo, linha 3, João, linha 4, Maria. Leitura finalizada. Ele só está reclamando aqui porque aqui eu vou fazer assim, eu vou botar um /N aqui, ó. Pronto, agora ficou certo, ó. Então, a linha 0, Ariovaldo, César, Ricardo, João, Maria. Meio caminho andado, galera. Olha que legal. Já estou lendo conforme o layout do arquivo. Estou lendo do arquivo lá e já estou colocando aqui. Os meus usuários estão perfeitos. Com o /N no final, com /0 no final, tudo certinho. Legal, agora vamos para a parte do espaço em disco. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Copiei aqui. Agora, faz leitura do espaço em disco depois do ponto e vírgula. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, aqui vou criar um int espaço temp. Vai ter que ser um char espaço temp. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o que tem depois lá do meu, da minha... do meu ponto e vírgula. Então eu vou fazer assim, que aqui, ó, aqui eu não preciso disso aqui, ó. Eu vou fazer assim. Aqui eu dei o break com certeza antes de terminar a linha, porque eu dou o break quando eu acho o primeiro ponto e vírgula. Então agora eu continuo, ó. Continua de onde parou o i. Certo? Então eu continuo aqui, ó, ponto e vírgula, enquanto o i for menor que string linha, mas o i é um valor que é 7, 8, 9, 10, conforme onde está a posição do ponto e vírgula, certo? Então eu vou fazer assim, ó, um i++, só para ele pular um caractere, porque ele tem que pular esse ponto e vírgula, né? Pula o caractere ponto e vírgula, por isso que faz o i++. E aqui, ó, eu vou fazer assim. Eu não preciso mais ter um if, porque o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente alimentar isso aqui com a minha linha na posição i. Ó. Só que agora eu vou ter que criar aqui um contador, ó, int contttemp recebe 0, porque ó, eu não posso pegar char espaço temp, que é um char aqui, uma string, e começar ela e guardar ela dentro de i, porque o i aqui já é um valor que, conforme eu expliquei para vocês, ó, aqui está a lógica de programação de vocês. O i, no caso do César, vai ser o 5 aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai começar a partir do caractere 6, que por coincidência é 6 aqui também, né? Depois 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele vai começar no 6, só que na string temp aqui, ele tem que... Então, aqui nesse string temp tem que ser do 0. Então, eu tenho que criar um novo contador aqui, ó, porque aqui vai começar em 0. Vou fazer isso aqui mais, que daí ele vai começar de 0, depois na próxima linha vai ser 1, por isso que eu coloco mais, eu já aumento aqui. E o linha i aqui é o i que está sendo controlado aqui pelo for, que começa lá no caso do César ali em 6, depois 7, depois 8, depois 9, depois 10. É assim. Ok? E aqui eu termino o for e a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, para finalizar a string, eu vou pegar depois o i. Porque quando ele der o i++ e o i++ for maior que o tamanho da linha, ele vai sair, então na posição i eu coloco o /0 finalizando a string. Char espaço temp na posição i recebe /0. Certo? Char espaço temp aqui, vamos colocar de 255. É o tamanho dele. Então, de novo, mais uma string temporária, mais uma string com /0 e tudo mais. Agora o meu segredo é eu fazer o que eu fiz antes, que é isso aqui, eu fazer essa cópia, né? Ó. Essa cópia para o meu vetor. Eu tenho que alimentar o meu vetor aqui de espaços, ó. Vetor espaço. Esse vetor espaço, meu amigo, aqui, ó, alimenta vetor espaço com o dado do usuário. Só que isso aqui necessita fazer o quê? A conversão de caractere
para... Tudo bem? Conversão de caractere para inteiro. Para alimentar o vetor de espaço. Essa conversão, então, eu vou ter que fazer algo assim, ó. Int espaço temp. Aqui por isso que eu criei char espaço temp. Aqui é em caractere que eu estou lendo do arquivo sempre no formato caractere. Isso aqui vai receber o char espaço temp, só que convertido. Eu não posso fazer essa cópia aqui direto. Como é que eu faço para converter? Vamos para o Google. Conversão char para inteiro em linguagem C. Olha aí, ó. Como é que eu faço? Então, ó, tente algo assim, tal. Como converter um char para um inteiro? Na verdade, não é um... Ó, converter uma string para um inteiro com a função atoy é fácil, não é mesmo? Porém, quando usa a função atoy para converter um caractere em um inteiro, o programa está em tempo de execução, simplesmente acaba travando. É que assim, o atoy, que é string to int, seria atoy, né? Em vez de ser s, toy é atoy. É uma função para fazer isso. Então, na verdade, aqui o que a gente quer mesmo, ó, é converter string, né? Que é um char com várias posições. Char é um caractere só. Ó, converter string para o tipo int em C. Está aqui no Stack Overflow, super simples. Ó, int valor recebe atoy num. Então, essa função atoy que a gente vai usar. Tá? Tem o atof, que é de string para float, atoy string para int, a tol, que é string para long e assim por diante. São várias as funções que eu tenho para conversão. Certo? Isso é fundamental aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, atoy. Aqui sim, eu posso fazer essa conversão? Galera, posso. Vocês lembram que o número lido em formato caractere, ele é um caractere da tabela ASCII. Eu posso pegar esse char, ver que caractere da tabela ASCII é. Sabendo o caractere da tabela ASCII, eu posso saber que número ele é, se é uma letra, se é um número, e aí formar um número. Isso daria pelo menos mais umas 10, 15 linhas de código. Eu quero evitar essa complexidade e vou usar a função atoy para fazer isso. Tá certo? Então aqui, ó, converti. Agora eu pego o espaço aqui, lembra? No mesmo índice do... Aqui, ó. Meu char, aliás, no meu usuários linha aqui, ó, usuários num linha, que é o vetor, na posição num linha, que é a primeira linha, eu vou colocar no espaço também num linha essa variável convertida aqui, ó. Poderia colocar direto aqui sem criar variável? Poderia fazer isso aqui, ó. Poderia. Vou fazer? Não, vou deixar conforme tá aí, criando a variável, convertendo e depois fazendo esse int espaço-tempo para ficar bem claro aí, tá? Alimenta vetor. Falei que a questão era longa. Agora, pessoal, depois de alimentar do vetor, eu agora, na hora de imprimir a linha, ó, vou imprimir aqui %s usuário temp e vou colocar aqui, ó, só dois pontos. Eu vou colocar um %i aqui, ó, só para imprimir o meu int espaço temp aqui, é só para conferir se está criando um inteiro com os dados certinhos, entendeu? Na hora de imprimir para testar aqui, ó, vou rodar aqui, ó, tá funcionando perfeitamente. Compilar, está dando problema. Ó, vamos comparar agora o arquivo com o que ele leu aqui, ó. Tem algum erro que a gente vai ter que achar aí. Olha só. Ó, usuários aqui, ó, ele tá lendo aqui, ó, 54 certo, 56 certo. Aqui, ó, por que ele leu? Olha o tamanho disso aqui, ó. Isso aqui ficou muito grande, tá? Se fosse um número menor aqui, ó, eu vou apagar esse 321 aqui, ó. Apaguei 321. Ó, o João agora vai resolver, ó. Ó, o João agora deu certo aqui, ó. Certo? Só a Maria que tá dando o negativo. O que tá acontecendo? Vou voltar com o 321, ele vai voltar a dar errado, ó. Tá negativo. O que acontece? Tá estourando a variável inteira. Quando estoura a variável inteira, o que nós temos que fazer? Usar uma variável maior. Então, mais uma complexidade boa para a gente aprender mais a programar aí. Quando estoura, você sabe que o inteiro vai até 4 bilhões. Esses números aí tem mais de 4 bilhões. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ó, esse vetor de espaço, em vez de ser de int, nós vamos ter que fazer ele de long. Certo? Fizemos de long. O que vai mudar aqui? Ó? Pois int não tem tamanho suficiente. No vetor de long, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó. Aqui, em vez de lint, tem que ser long, certo? Em vez de ser atoy, nós vamos usar atol, que é to, string to long. Bom, pessoal, então olha só. O que aconteceu de probleminha aqui durante a nossa primeira tentativa de resolver a questão? Estava acontecendo o seguinte, ó.
Quando eu dava o play aqui para ler do arquivo, então vocês têm um arquivo aqui com os dados e veja que aqui, essas aqui são cotas que estão na casa dos milhões de bytes nesse caso. Aqui já passa para a casa dos bilhões, 3,2 bilhões, 3 bilhões 219 milhões de bytes. Quando pegava esses dois últimos que passava de bilhões de bytes, a variável long não funcionava. Tava dando um problema aqui, ó, não estava funcionando assim. Deixa eu puxar aqui, ó. Não estava funcionando assim, não estava mostrando adequadamente como está aqui. Ela estourava e parecia um número negativo. E isso que dificultou a nossa resolução da questão. Fui pesquisar e, na verdade, sabe qual que era o problema? O problema simplesmente era o seguinte: a gente não estava usando a função atol aqui, ó, que é a função para converter de string para long de maneira incorreta. Né? Eu até tentei, tem essa aqui, a função que converte para long, né? Com dois L's, o atol aqui, tá certo? Você poderia, ó, isso aqui funciona também, você poderia também ter o long int aqui, ó, que funciona também. Agora ele só está reclamando aqui porque se eu tiver uma variável long int, eu preciso na hora de exibir aqui no printf ter um LLI de long int também, ó, daí ele para de reclamar ali. Mas ó, vai funcionar também, mas não precisa. Isso aqui, ó, tirando aqui, só colocando um long aqui também, ele vai usar o long int de qualquer maneira, e com o atol que com um L ele também já funciona. Sabe qual que era o grande problema que eu não percebi nessa primeira parte da questão? Simplesmente o fato da gente não estar importando a biblioteca correta, que era a stdlib. Não importando a stdlib, ó, tirando essa linha aqui, olha o que acontece quando a gente compila. Olha só, ele estoura a variável porque a função atol, que é a conversão de string para long, está pegando uma versão diferente da função que não entende inteiro longo. Não entendendo inteiro longo, ó, ele até estava reclamando aqui, ó, que essa função atol ela não fazia parte da especificação padrão da linguagem C. Aqui ele estava reclamando, mas era um warning, ele compilava e executava mesmo assim, não era um erro, era só um aviso. Tá? Eu não percebi isso na hora. Como eu falei, eu não programo no dia a dia com linguagem C. A gente ensina isso, mas eu não faço softwares todo dia com linguagem C. Então é um erro que é muito comum para programadores. A gente está sempre aprendendo novas linguagens, trabalhando em novos projetos. Você tem que ir lá pesquisar, gastar alguns minutos aí pesquisando na internet, às vezes horas. Né? Eu aqui desliguei o computador, liguei agora, hoje estou gravando de manhã esse vídeo, de manhã cedinho. Então assim, entrei, olhei o warning. Pô, mas para aí, se essa biblioteca aqui é da stdlib, quando eu importei a stdlib funcionou. Então não foi uma coisa que eu procurei na internet, eu achei especificadamente isso, tá? Então, uma tentativa erro aí que no caso aí faz parte de quem é programador. Quem já é experiente na programação em outras linguagens e está aprendendo C agora aqui comigo, sabe do que eu estou falando, tá certo? Mas está resolvido, qual que era o problema? Importar a biblioteca correta, ó. Dei o play, não funcionou, tá? Está estourando a variável, está usando, na verdade, um inteiro de 32 bits. Quando eu coloco aqui, ele converte para o inteiro correto na verdade o long, né, que é o inteiro longo de 64 bits e resolve o problema, ok? Está resolvida a questão, ou está resolvido o primeiro problema que a gente achou aí na questão. Agora vamos continuar. Então a questão aqui está fazendo a leitura dos arquivos corretamente, a gente está separando no vetor de strings aqui, vetor de inteiros, que é o espaço temp, né, que é a variável que está pegando o espaço de cada um quando lê do arquivo. A gente tem, portanto, aqui então o vetor char espaço temp, aqui tem o string copy, ó, usuários, o vetor de usuários que tem os nomes dos usuários, e o vetor de espaço que tem aí a quantidade de espaço em disco que cada usuário tem, certo? Então isso que a gente está imprimindo aqui. Então ó, o nome do usuário e o espaço que ele tem. Qual que é a próxima fase? Como vocês sabem, o relatório agora ele precisa ter essa formatação nome de usuário, espaço em disco. A gente vai pegar esse espaço que está em bytes e vai ter que dividir por 1 milhão para gerar ele em mega. Tá? E aí tem que ter o percentual do uso. Esse percentual do uso que nós vamos calcular agora, que é o que está faltando, tá certo? Então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos pegar aqui e vamos lá, aqui, ó, calcula. Isso aqui já estava aqui, que a gente fez no primeiro dia, deixamos o passo a passo corretinho. Calcula o percentual de espaço utilizado de cada usuário. Então aqui, ó, float %100 int total. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai primeiro fazer o mesmo for aqui que a gente já fez para os outros usuários, ó. E aqui é importante notar, ó, a gente tem que ter, ó, quando a gente está lendo aqui do arquivo, ó, eu vou clicar aqui para ver onde é que acaba. Acaba aqui, ó.
a gente está gerando aqui, ó, nesse for um número de linhas. Esse numLinha é muito importante porque esse numLinha aqui contém o número de linhas do arquivo, portanto o número de usuários. Então agora quando eu for fazer um for, eu vou fazer int igual a 0, enquanto i for menor que o numLinha, que é o número de usuários que eu tenho, e mais, certo? Se vocês verem isso aqui, ó, vocês vão ver que, ó, se eu simplesmente imprimir o i, vocês vão ver que o i aqui, ó, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Imprime 5 usuários, 5 vezes, né? De 0 a 4, 5 vezes, que é o número de linhas que eu tenho, ó, de 0 a 4. Portanto, são 5 usuários. Então, aqui é isso que eu queria mesmo. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou ter que, ó, nessa variável total, que eu já vou colocar ela igual a 0, eu vou simplesmente fazer, eu vou acumular ela, que é o total, mais igual, ou o total recebe o próprio total, mais o espaço na posição i. Ok? O total mais o espaço. Isso aqui vai me dar printf, ó, total de bytes, %li, que é um long int, né? Vamos pegar um long, tá? Tem que ser long porque, né, senão vai estourar a variável de novo. Então, o total aqui, ó, olha que legal, rodei, tá lá. Então, se a gente somar isso aqui tudo, vai dar, ó, 6 bilhões e alguma coisa aqui, quase 7, enfim. Né? Então, tá dando aqui, ó, 6 bilhões e alguma coisa. Ok? Pelo menos é para tá dando aí certinho o valor. Ok? Dado esse total aqui, nós vamos então... deixa eu ver aqui... dá sim, tá certinho, ó, 6 bilhões, 400 e pouco aqui, aqui na verdade é mais 32 milhões, aqui é mais 54 milhões, aqui é mais 54 milhões, então tá dando bem certinho a conta aqui. Isso aqui é o total de bytes que eu tenho. O que eu preciso fazer para calcular o percentual de cada um usuário? Então aqui eu somei, né? Soma o total ocupado, total de espaço, o total ocupado, né? Agora eu preciso então, agora calcula o percentual de cada usuário. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou fazer isso assim, com de novo um mesmo for, porque agora eu vou ter que pegar o tamanho, o espaço do usuário e dividir pelo total. Isso vai me dar o percentual do usuário. Então, se eu tenho 100 MB de disco ocupado, eu tenho 10 usuários e um usuário tem 10 megas, ora, são 10 usuários, 10 megas, então esse usuário, né, que tem os 10 mega dividido por 100, que é o total, ele tem 10% de cota, ou 10% do total ocupado. Ok? É isso que está pedindo aqui. Ó. Então, ó, no caso aqui, ó, eu tenho aqui o espaço em disco e o percentual do uso do total, do espaço total ocupado. Esse espaço total ocupado a gente já calculou, o espaço médio ocupado a gente vai fazer depois. Né? Na verdade, o espaço médio ocupado é o total dividido pelo número de usuários, que é 5. Tá? Até eu posso fazer já aqui. Ó, né? Então, vamos fazer aqui, ó, o total de espaço ocupado, ó, total de bytes, média de bytes, ó, é o total dividido por num linha mais 1. Por que mais 1? Lembra que o num linha é o número de linhas que começa em 0. Vai dizer, aliás, não, o num linha, deixa eu ver, não, o num linha já é 5, né? A gente já fez, ele vale 5, que é o total mesmo. Tá certo aqui, ó. Ele vale 5, né? Porque daí vai de 0 até 4. Então, não preciso mais um aqui, não. Então, aqui, ó, o espaço total é esse aqui. Ó, média de bytes. Rodei aqui de novo, olha, já puxou. Ó, total de bytes esse aqui, barra N, média de bytes esse aqui. Ó, veja aqui, ó, 6 é o total, 1.3 aqui, 1.3 bilhões de bytes. Tá? É o médio. Tá? Porque a gente tem usuários aqui com 3.2 milhões cada um, que é 3 GB, né? Bem grande. E os outros daí com megas, é bem menos. Então, mas no total dá 1.3 cada um, certo? Média de bytes. Então já tenho os números para o meu relatório lá. Essas variáveis eu vou manter aqui, ó. Na verdade, esse cálculo aqui, ó, que eu fiz aqui, depois eu vou fazer lá só dividindo por 1 milhão, tá? E aí ele vai ser um valor em megabytes, que é o que o meu relatório está pedindo, certo? Ó, total em mega, que é o que o meu relatório está pedindo. Megabytes é de milhão de bytes, tá? Tá, é 1000 mega milhão.
kbytes, né, 1000, megabytes é milhão. Então agora o que eu vou fazer? Nesse vetor chamado percent, na posição i, porque o i vai de 0 até 4, ou seja, no mesmo índice de cada do nome no nomes lá do vetor de nomes eu tenho lá o usuário 0, 1, 2, 3 e 4. No vetor de espaços tem o usuário 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui também o percent vai ser o usuário 0, 1, 2, 3 e 4. Então, na primeira posição desse vetor eu vou calcular o quê? O espaço desse primeiro usuário, também do usuário na posição i, dividido pelo total. Ó, isso aí vai me, né? E aí ele vai fazer agora esse cálculo no for para todos os usuários. Então veja que com o for eu calculo isso para 5 usuários, calculo para 10, calculo para 1 milhão de usuários se eu tiver. E aqui isso vai me dar o quê? Ó? Eu vou pegar esse printf, ó, percent, vamos colocar um /n, percent e ó, user percent i, tem percent, agora vai ser um float, .2f, eu vejo que esse, como é um percentual, vai ter ponto, né? Vai ser um percentual de 0 a 100% com ponto, eu já coloquei ele como float. Então, percent.2f, percent, que é o que ele calculou, certo? Aqui, ó, o .2f vai dar o valor em percentual, tá? Já vamos ver o que está dando de errado aí. Então, o usuário percent, claro, aqui faltou colocar o i do usuário. Rodei. Então, tá, opa. Então, vamos lá. Aqui, ó, percent calculou direitinho, deu algum warning? Deu. Está dizendo que o percent f da conversão, o percent.2f, conversão, data arguments, percent i, deixa eu ver aqui, vamos lá. Percent é float, tá tudo certo, o i vai de 0 até lá, daí o espaço i dividido pelo total. Ah, sim, aqui é importante. O que acontece, pessoal? Muito importante isso. O espaço é um inteiro longo, é um valor, né, do espaço em bytes, que é um inteiro longo, dividido por total, que também é um inteiro longo. Lembra, isso aqui é lá do capítulo 4. Quando você tem inteiro com inteiro, seja inteiro longo ou não, dividindo, você vai arredondar obrigatoriamente. Então, uma coisa que está faltando aqui é, no mínimo, fazer isso aqui, ó, multiplicar por 1.0. Então, ele vai forçar a conversão para float para daí dividir. Essa é uma das coisas, tá? Que estava faltando aí. Vamos ver aqui, ó. Agora já começou a melhorar. Olha só, começou a melhorar, já resolveu. Veja que era só esse o problema. Veja como é importante esse conhecimento profundo na linguagem C, ó. Ó, aqui estava dando tudo 0, tá? Agora aqui, ó, como é de 0 a 100%, ele dá de 0 a 1. Então, perdi o arredondamento, perdi o número, tá? Então, agora já está funcionando melhor. Ó. 1%, aqui vai dar 0 ponto alguma coisa por cento, aqui 49%, que é esses caras que têm um espaço gigante aqui. Veja, galera, veja, só o fato de eu botar o vezes 1.0 aqui, que converte automaticamente ele para float. Eu poderia colocar o... tem uma função que converte de inteiro para long, de inteiro para float, mas aqui só vezes 1.0, não pode ser 0.1, tá? 0.1 não vai funcionar, ó. Tem que ser 1.0, porque 1.0 é diferente de 1, né, em C, porque 1 é inteiro, 1.0 é double, ou é float no caso, né, float ou double, e aí você, com isso aqui, resolve o problema, tá? Mas aqui ainda lembra que você tem que multiplicar por 100, porque é 100%, então eu quero em percentual, tá aí, ó. Então, ó, primeiro usuário tem a cota de 0.82%, 0.86%, 0.49%, vamos colocar aqui agora, aqui, ó, é assim que se imprime, né, ó, 2%, então veja, olha quanto conhecimento a gente está usando na linguagem. Na linguagem C, para tu exibir o caractere %, porque 1% só ele vai entender que é uma máscara, ele não vai exibir, que vai dar erro dizendo que a máscara não existe, deu problema aí, vai ter um warning sobre isso. Então com 2% ele entende que é para exibir o caractere % na tela, que é o que a gente vai fazer agora, 0.82%. Viu que legal? Então olha só, a gente acabou de calcular nesse vetor % o espaço percentual dos usuários, que é o que eu preciso para exibir o meu relatório. Então, no meu relatório, nessa parte de % aqui, ó, o que eu vou ter é isso aqui, ó, esses percentuais aqui, certo? Tenho toda a informação para fazer meu relatório. Usuário, espaço em disco, percentual de uso, total e o médio ocupado. Agora é só eu fazer esse relatório aí, ok? Eu vou agora copiar isso aqui. Não, nem vou copiar, vou deixar aí, eu rolo a tela para frente e para baixo se precisar. E agora nós vamos então, ó, com todas essas informações calculadas, que basicamente estão nos 3 vetores que eu quero,
espaço, nomes e também o percentual que a gente acabou de calcular aqui, esse percent. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar o arquivo de relatório, vou gravar essas informações nele e vou fechar o arquivo. Para criar o arquivo de relatório, eu utilizo o mesmo código que eu usei para abrir o arquivo de usuários, de onde eu peguei a fonte dos dados. Eu vou copiar isso aqui, certo? Vou vir lá embaixo, colocar aqui. Eu poderia fazer uma função só para isso, né? Mas eu estou fazendo sem funções, nesse caso um texto estruturado de cima a baixo, na sequência lógica aí da programação do que o software está fazendo. Cria também uma variável do tipo fp, ele está reclamando porque aqui ó, já tem a variável fp nesse bloco de código da função main principal, eu não posso ter o mesmo fp, então eu vou criar um fp1, tá? Ou fprel de relatório, tá? Esse fprel aqui ó, eu vou fazer assim. Mas ó, eu não preciso criar, na verdade, outro. Como eu já abri e fechei o arquivo anterior, o que eu posso fazer simplesmente é, ó, não precisa criar de novo. Eu vou reutilizar a variável que eu já tinha, tá? Ó, então eu simplesmente vou continuar usando fp, eu uso a mesma variável, só que eu sei que a variável em cima eu abri e fechei o arquivo, agora estou usando a mesma variável para apontar para um outro arquivo. Tá? Pode ser também, eu poderia criar uma variável de nome diferente, nesse caso eu vou usar a mesma variável, não vai mudar nada. Agora o arquivo é o relatórios, vou colocar aqui ó, relatórios.txt no formato W que é de escrita. Abre no modo W que é escrita. Verifico se ele conseguiu abrir, se não conseguiu eu aviso, né? E se conseguiu, coloco aqui, arquivo relatório criado com sucesso, certo? Vamos tentar aqui, ó, arquivo relatório criado com sucesso. Vamos colocar 2/n aqui, tá? Ó, rodei, ó, arquivo relatório criado com sucesso. Agora eu vou começar a gravar nele. Para gravar nele, como é que eu faço? Aqui a gente usou o fgets aqui, ó, lembra? O fgets, mas agora que a gente não vai usar fgets, ó. A gente vai usar um while também. Na verdade, nós vamos usar um for, né? Ó, aqui, ó, grava o arquivo conforme ele é auto-disponibilizado. Vamos começar aqui, em vez desse while e tal, em vez do fgets, nós vamos usar o fprintf. Como é que é o fprintf? O fprintf ele recebe o fp, que é o ponteiro para o arquivo. Aí ele recebe aqui a string que tu quer gravar e ele recebe o número aqui, ó. Vamos só fazer um teste, ver se está gravando com sucesso. E vamos fechar o arquivo aqui também para não dar erro aí de deixar o arquivo aberto. Enfim, se você ficar abrindo muitas vezes o arquivo, às vezes ele fica, o sistema operacional se perde, aí então é melhor já colocar o código para fechar. Então aqui eu só vou fazer um teste de gravação no arquivo e já vou fechar ele aqui. Para fechar, vamos usar o mesmo código que eu tinha no arquivo anterior, ó. Que era aqui, ó, abre o arquivo, ele lia e fechava o arquivo. Para fechar, copio esse código aqui, vou colocar aqui, ó, int fechou. Essa variável fechou também, não precisa criar de novo. Fechou o fpclose, arquivo, dessa vez relatório.txt fechado com sucesso. Se não, /n aqui, erro ao fechar arquivo. Então vamos lá, rodei, ó, não deu erro, ó, aberto com sucesso, criado com sucesso, fechado com sucesso. Aqui, ó, relatório está aqui. Olha aí, está aí gravado 22222 no arquivo de relatório. Show, 100%. Tá? Voltamos aqui para o nosso código. Percebo que agora quando compila e roda, semana passada o Replit estava fazendo, que foi no primeiro dia que eu gravei essa questão, ele estava criando um arquivo a mais aqui, que era o arquivo compilado com caracteres estranhos e tal. Agora já atualizaram, não está mais aparecendo para o usuário final isso aí. Bom, agora aqui vamos fazer o seguinte, que total, média, percentual de cada usuário, agora aqui, ó, arquivo criado com sucesso, tudo certo. Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar lá, ó, como é que é o layout que eu tenho que criar? Ó, é assim, ó, top business, tal. Então já vamos pegar isso aqui, ó, e vamos colocar lá embaixo, que a gente vai usar isso aqui, ó, para fazer o que precisa, ó. Então esse é o rota aqui, só copiei e colei ali, ó, aqui na hora de gravar o arquivo, olha o que eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Vou pegar esse Top Business Inc. aqui, ó, recortei, coloquei aqui, ó. Ó, já coloquei aqui. Começa assim no meu arquivo. Copio e colo aqui, agora vai ter uma linha, ó, fprintf aqui. Tem essa linha aqui, tá?
eu só quero rodar, eu vou deixar isso aqui comentado aqui, ó. Vou rodar ele aí para ver se o arquivo está gravado, ó. Rodou, gravou com sucesso, vamos ver como é que ele está. Olha só, Top Business Inc, ele não tem o /N, então ele colocou tudo na mesma linha, ó. Tá vendo aqui, ó? Na mesma linha. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer o quê? Eu quero que aqui depois do Top Business Inc tenha um /N. Olha como já muda, ó. Relatório agora, ó, já veio para a linha de baixo. Tá, ó, já veio para a linha de baixo. Já melhorou, é isso que eu queria. Tá certo? É isso que eu queria. Então, vamos lá, ó, já veio para a linha de baixo. Vamos diminuir um pouco isso aqui, que não precisa ser tão grande isso aqui. Agora, vamos continuar aqui, ó. Outra linha que eu preciso ter, vou colocar os /Ns aqui no início, tá? Ó, vou colocar o /N aqui. Agora, outra linha que eu preciso ter é isso aqui, ó. Eu preciso ter esse aqui, ó, número de usuário, colocar o /N, número do usuário, aí o usuário, número, né? Usuário, espaço em disco, espaço utilizado e percentual de uso, certo? Feito isso aqui, agora eu vou começar a fazer o quê? Ó, isso aqui já então o cabeçalho do arquivo está pronto. Aqui, ó, relatório está aqui, ó. Aqui ele se perdeu um pouquinho, vamos ver por que ele fez isso. Tá? Espaço utilizado. Por causa desse percentual aqui, ó. Esse percentual ele entendeu que é uma máscara, pegou alguma sujeira da memória para colocar ali. Então esse percentual do uso aqui é o 2% que tem que colocar. Por isso que apareceu aquele número maluco lá, tá? Aqui depois, se tu quiser, tu pode ajeitar com os espaços para frente e para trás sem problema nenhum, tá? Não vou me preocupar com isso agora. Então, número, usuário, espaço utilizado e percentual do uso. Certo, certo. Vou colocar um espacinho aqui. Aqui deu. Agora, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou fazer um for de um i igual a 0 enquanto o i for menor que o num linha, que é o número de usuários, e mais. Aumentei aqui. Olha só, é isso aqui que eu tenho que replicar aqui agora, tá? É isso aqui que eu tenho que replicar. Já vou até apagar essas outras linhas aqui, tá? Porque eu não preciso delas. O que eu tenho que fazer aqui então? Eu vou fazer um fprintf. Agora eu vou usar todas as informações que eu calculei durante o processamento que eu fiz anteriormente. Então, fprintf. Primeiro, eu tenho que ter um %i, que é o meu número do usuário, certo? Esse %i, já vou colocar a variável do lado. Esse %i é o quê? Ele é o meu i mais 1. Porque eu não quero mostrar para o meu usuário, porque esse i vai de 0 a 4, são 5 usuários. Eu não quero mostrar para o meu usuário no relatório de 0 até 4, quero mostrar de 1 até 5, que é o número do usuário começando de 1. Então, por isso que é i mais 1, não é i mais, é i mais 1, certo? Essa é uma coisa. Eu posso continuar aqui, ó, colocando o nome dele. Então, %s. E aí vou colocar aqui nomes, usuário, ó, usuários na posição i. Aqui eu já tenho então, ó, compilar aqui, ó, já vou pegar relatórios, ó. Não, tá, não imprimiu. Vamos ver o que houve aqui. For int igual a 0 e menor que linha i mais. Aqui tá dando algum errinho. Esse i mais 1 %i, aqui usuários %s. Usuários é um char. Aqui é um char, não, mas está certo, o espaço é long. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui lógico, ó, no fprintf faltou o quê? Faltou eu colocar o fp, que é a minha variável, para que arquivo tem que gravar. Dentro do for, o fprintf não sabia em que arquivo gravar, por isso que ele não apareceu no arquivo aqui. Então agora, quando eu rodei, pimba. Ó, já começa a aparecer aqui, já começou. Então apareceu aqui, ó, olha só o que ele fez. Ele colocou Ariovaldo, ó, começou 1 aqui, ó, faltou um /n lá, 1 Ariovaldo, 2 César, 3 Ricardo, quer dizer, faltou na verdade a minha sensibilidade aqui em colocar o /n no início. Rodei, olha como é que tá, ó, já me agradou aqui, já começou a funcionar. Então o número 1 com o nome já está imprimindo aqui. Legal? Olha que bacana. Agora eu vi que preciso de mais espaços. Rodei aqui, voltei, ó. Mais um espacinho vai ficar show. Na verdade eu não vou colocar um espaço aqui, eu vou tirar um espaço aqui dos usuários aqui. Rodei, olha só, tá aqui, ó, nome de usuário, certinho. Claro, se eu tivesse um nome de usuário muito grande, aqui eu tenho que prever que o meu número máximo de caracteres de um nome de usuário, que se for 10, tem que deixar 10 espaço no mínimo. Se for 20, tem que deixar no mínimo 20 até o próximo dado, que é espaço utilizado. Tá? Num programa real, você tem que se preocupar com isso. Aqui, do jeito que tá perfeitamente.
Então o espaço utilizado está aí. Agora o que eu preciso fazer mais aqui? Ó? Aqui eu posso continuar, veja, fazendo o mesmo printf, no mesmo printf os percentes e seguindo aqui. Como vai ficar muito grandão e eu sei que eu só vou pular a linha se tiver o barra n, eu vou fazer outro printf no mesmo arquivo, sem o barra n. Dessa vez eu vou fazer um %li, que é o meu espaço utilizado. Então aqui, ó, só para, bom, eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. Aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui, ó, ao invés de ter aqui, ó, só isso aqui, ó, eu poderia ter um printf aqui e no de baixo aqui, sem o barra n, fazer aqui os usuários. É isso que eu quero dizer. Daí eu faço um printf para cada informação que eu preciso, entenderam? Ó, o barra n em cima imprimiu o inteiro. Depois no próximo fprintf imprimiu os espaços e o nome, ó. O resultado final é o mesmo, tá? Só que agora tem mais espaços, porque eu deixei espaço em cima e embaixo também, aqui, ó. Tá, eu rodei, vou fazer o contrário, vou deixar os espaços em cima, aqui, ó. Rodei aqui, deixa eu tirar isso aqui, né? Eu fiz o Ctrl Z e esqueci de tirar isso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Então, ó, vou fazer um printf para cada dado. Isso aqui é até mais, eu acho que é melhor para programar. Agora ficou certinho, ó. É melhor para você entender a programação. O próximo printf vai ser do espaço aqui, né? Então ele entra, pula uma linha, imprime o espaço, imprime o número do usuário, vários espaços, imprime o nome. Aí aqui depois do nome a gente vai ter que ver agora com os espaços como é que a gente vai fazer. Vou ter que usar um barra T provavelmente aqui, tá? Agora vamos imprimir aqui o que? Vamos imprimir um %li, que é o inteiro longo, com o vetor de espaço. Olha aqui que legal, espaço, ó, aqui, ó. Ó, imprimir os espaços. Só que veja que é o problema, o problema aqui do barra T. Aqui a gente vai ter que trabalhar. Existem funções específicas em C para você imprimir um caractere aqui, imprimir uma string em um determinado espaço. Então, independente do tamanho da string, você vai imprimir sempre com 20 caracteres para ficar tabulado direitinho aqui, tá? Coisa que não está acontecendo nesse caso. Tá certo? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer aqui, ó. Aqui eu vou, com o barra T eu não vou conseguir fazer isso. Ó, ele só está jogando 2 espacinhos para frente, mas não está alinhando direito. Depois a gente se preocupa com esse alinhamento, tá? Vamos fazer o seguinte agora aqui. Eu vou só, antes no espaço aqui ainda, o barra T aqui eu poderia ser, porque o barra T, dependendo da situação, ele complementa com esses espaços assim. Se o nome é pequeno, o barra T vai pular, vai aumentar, vai imprimir mais espaço. Se o nome é menor, vai imprimir menos espaços e assim por diante. Tá? Já vamos resolver isso com detalhe, mas primeiro deixa eu só aqui no espaço, vamos fazer o que? Nós vamos pegar o espaço em vez de ali, nós vamos imprimir aqui um %.2f float. Vamos pegar o espaço, multiplicar por 1.0 e dividir por 1 milhão. 1 milhão, tá? Isso aqui vai fazer com que no relatório ele apareça em megabytes. Ó. Então, no caso aqui é giga, né? Aqui é mega e aqui é giga, certo? Então, aqui agora a gente faz isso aqui e coloca aqui, ó, MB, certo? Que é o que o nosso relatório pede, ó, 554 MB. Se vocês, aqui, ó, MB, megabytes assim, então aqui, vírgula aqui, MB, tá? Com MB maiúsculo. Então vejo que agora eu estou fazendo do jeito que está certo, ó, certinho do jeito que eu quero. Dividir por 1 milhão está dando em mega. Aqui no caso aqui 3.000 megas dá 3.2 gigas, nesse caso seria aqui. Tá? Até posso fazer uma função daí, chamar a função espaço utilizado, que se for mais do que 1 milhão de mais do que 1.000 megas, ele divide por mais 1.000 e aí imprime como giga, bota um GB ali, se ele imprimiria 3.21 GB, poderia fazer isso numa função se eu quisesse sem problema nenhum. Nesse caso aqui não vou me preocupar com isso, mas poderia fazer. Vocês sabem criar função do capítulo 7, eu mando esse dado bruto, o inteiro longo, ele me retorna a formatação bonitinho, tá? Em formato string. Vamos só continuar aqui, ó, para terminar isso de uma vez, e agora aqui eu vou fazer a impressão também do FP, aqui %.2f, %, aqui o meu percentual de cota em disco do usuário aqui. Ele já está calculado em formato
de 0 a 1, né? Ó, então aqui, ó, não saiu. Deu pau aqui, o que que houve? Percent aqui, ó. O meu percent, como vocês sabem, ele é um float de 0 a 1. Então, para eu exibir aqui desse jeito, eu tenho que pegar e multiplicar ele por 100, que nem eu fiz aqui em cima, né? Na hora de imprimir aqui os usuários aqui, ó, a gente fez aqui, ó, eu percent e aqui é percent. Ah, não, eu já dividi pelo total e multipliquei por 100 aqui. Então, é só realmente exibir ele do jeito que estava aqui. Tá? Então, não precisa multiplicar por 100 agora, não. Tá bom? Percent.2f, percent. Rodou aqui, ó, tá aí, ó, 0,82%, 86%, 0,49%, 48%. Então tá pronto o meu relatório. O que está faltando é eu imprimir a string aqui no espaço correto, sempre utilizando aqui 10 ou 15 caracteres. Vamos imprimir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos utilizar 15 caracteres, eu vou botar esse espaço aqui, ó, 4 caracteres mais para frente, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí a gente agora vai imprimir a string com 15 caracteres, certo? Como é que eu faço isso então para ficar bonitinho? É da seguinte forma. Você vai colocar o 15 aqui antes do S, assim como tem o ponto 2F, ou aqui o percent, se eu quisesse imprimir o número alinhado à direita, eu posso também fazendo o seguinte, ó. Aqui, ó, vamos tirar o 15 aqui, ó, no I. Isso aqui é coisa lá do capítulo 4, se eu não me engano, quando a gente viu de fprintf. Só que lá a gente não usa, a gente vai usar agora quando surge a necessidade. Aqui, quando tiver mais usuários, o número vai ficar alinhado à esquerda. Se eu quiser alinhar ele à direita, por exemplo, aqui, ó, imprimir ele com 3 caracteres para ele ficar alinhado à direita, tá? Vamos só colocar aqui, ó, vamos colocar mais usuários aqui para vocês perceberem. Ó, vou colocar várias Marias aqui, tá? Ó. Vamos só tirar aqui para elas não interferirem no tamanho total. Ó, essas últimas Marias, aqui é Maria, da música. Maria, Maria, é o som. Tudo bem, não vou cantar aqui não vou fazer isso com vocês. Rodei relatório, olha aí. Ó. Aqui, ó, percebam que ele está alinhando o número à esquerda, tá? E aí está empurrando para cá. Se eu quiser alinhar sempre à direita e sem que, ó, quando pulou para 2 caracteres ele empurre para frente, o que que eu faço? Eu vou aqui também, isso aqui eu vou depois fazer na string também, tá aqui, tá, pessoal? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu pego e coloco assim, percent, por exemplo, 3, vamos supor que não vai passar de 1000 usuários, com 3 tá ótimo. Percent 3i, aí eu posso tirar isso aqui, eu só deixo um caractere depois aqui, ó, rodei, tirei, ó, agora ele alinhou à direita aqui, ó. Ele imprime em 3 caracteres alinhados à direita. Vamos colocar um espaço a mais. Aqui, rodou. Ó, beleza. Ele está alinhando o número à direita agora aqui. Quando passar de 100 usuários, ele vai também estar alinhado à direita o número. O nome é o contrário. O número eu quero que alinhe à esquerda. Então aqui, ó, aqui eu vou pegar aqui, ó, esse aqui, ó. Meu problema agora é o seguinte, ó, eu quero empurrar o nome mais para lá. Eu quero que o nome seja impresso em 15 caracteres. Então eu vou fazer o quê? Percent 3i, quer dizer que entre o percent e o i é o número de caracteres que ele vai usar, aqui eu vou colocar 15, então percent 15s. Rodei, olha o que aconteceu, ó, ele imprimiu o nome em 15 espaços, tá? Eu vou empurrar pelo menos mais um caractere para a direita, o espaço aqui. Eu vou fazer o contrário, em vez de 15, vamos imprimir em 13 aqui, ó. Que aí ele já vai dar um espacinho aqui, ó, olha aí, ó, já está praticamente perfeito. O João que deu um problema aqui, ó. Por que que o João... Deixa eu ver, o João tem alguma coisa no nome aqui? João não, né? Não sei por que que o João, ele deu um problema aí na hora de... O João aqui, ele não imprimiu, ele imprimiu em menos caracteres. Deu algum chabu aí no João. Não é o comum, não sei se ele leu aqui, foi algum caractere a mais, talvez, enfim, por que será? Fiquei curioso agora, será que é por causa do tio aqui que ele se perde? E era, ó, por causa do tio do A, ele se perdeu e deu um backspace maluco ali, ó, e tava dando problema, tudo bem, então o nome de usuário não pode, na linguagem, vocês sabem, é complicado. A linguagem C é uma linguagem mais antiga, tu tem para trabalhar com Unicode, que é os caracteres de deixar de
em vez de 1 byte, de 2 bytes e tal. Enfim, tem uma série de situações, por isso que sistemas mais antigos, no caso de que usam linguagem C, você sabe que para sistema, você não vai fazer um sistema web hoje em linguagem C, isso que C é para microcontrolador e tal. Então tem essas situações. Dá para resolver? Dá, mas aí não é nesse curso básico de C que a gente vai resolver, porque daí é mais uma complicaçãozinha. Tem que pesquisar, tem que verificar aquele caractere ativo ali, você tem que converter numa função para ele não reverter num caractere de formatação aqui, de tabulação. Aqui ele estava dando um backspace, estava puxando, como se fosse um backspace. Aquele ativo ele deve estar pegando um código inteiro, que é, por exemplo, um dos programas pode ser esse, tá? Que ele pega o caractere do backspace na hora de imprimir na tela, então ele imprime o João, imprime um backspace e puxa ele para trás. Tá? Então provavelmente era isso que estava acontecendo. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto é que, vejam só, agora o nome está alinhado à direita. Só que no caso do número eu quero alinhar à direita, mas os nomes à direita fica esquisito aqui, concorda? Então eu quero alinhar meu nome à esquerda. Para alinhar o nome à esquerda, olha só, em vez de 13S, menos 13S. Vamos colocar menos 14 aqui, ó. Olha aí, pronto. Ó. Agora imprimiu em 14 caracteres os nomes alinhados à esquerda. O menos faz ele puxar à esquerda. Legal? É isso. Agora aqui, esse número aqui eu posso puxar 2 para cá. Ó, imprimiu aqui, puxo 2 espacinhos aqui, rodei. Espaço utilizado está aqui. Bom, o espaço utilizado é ao contrário. Eu quero empurrar agora número, né? Eu vou empurrar à direita, porque vejo que aqui, como tem mais espaço utilizado, ele de novo volta a desalinhar aqui. Então, de novo, eu venho aqui, ó, uso a formataçãozinha aqui do 8.2F. Ó, 8.2, espaço utilizado alinhou à direita. 8.2, vamos usar mais, vamos usar aqui, ó, 12.2. Rodei, alinhei mais à direita. 13.2, vamos puxar o espaço mais à esquerda, na verdade, aqui. Tiro um caractere aqui. Aí. Show. Agora esse aqui, vamos colocar um espaço para lá no percent. Aqui, ó, vamos puxar um espaço a mais aqui. E aqui eu vou colocar 4.2F. Pronto, resolvido. Tá aí, senhores. Resolvido. Aqui eu vou colocar, dar mais 1, 2, 3 espaços. Aqui, ó, como ele tem até 5, ó, para ele alinhar à direita, eu preciso colocar no mínimo 5, na verdade, é 5.2F. 5.2 aqui, e aqui eu vou colocar mais 2 espaços aqui também, rodei. Perfeito. Aqui esse traço, vamos colocar mais 1, 2, 3, 4. Ó. Mais 1, 2, 3, 4. Mais 4, é isso? 1, 2, 3, 4. Rodei. Pronto. Senhores, tá aí. Primeira parte do relatório, Top Business Inc. Número do usuário, tal. Ariovaldo. Ele tinha espaço aqui, ó. Não, era tudo junto, né? Não tinha linhas em branco. Agora só falta o total ocupado e o médio ocupado. Ok? Mas tá aí, ó. O grande problema que era fazer isso aí tá resolvido. Vou tirar aqui. Pronto. Vou até deixar o modelinho aqui, ó. Né? O modelo, ó. Certo? Imprimir o usuário. Agora eu vou fazer aqui o total ocupado. Mais um fprintf, que dessa vez daí é fora do for, né? Porque o for acaba aqui. Agora eu vou fazer fprintf, o mesmo fp no mesmo arquivo. Espaço total ocupado. O mesmo fprintf, eu vou fazer os dois aqui em paralelo. Ó. O mesmo fprintf aqui, ó. fp, espaço médio ocupado. Aqui eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma máscara .52 5.2f em mega. Opa, Ctrl C, Ctrl V aqui, fechei aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. E aqui eu já tinha feito aqui em cima, né? O que eu vou fazer é esses mesmos aqui, ó.
Calculo aqui, ó, o total de bytes, que é o total, e depois o total sobre num linha. É isso aqui que eu vou colocar. Já vai estar calculado ali, só vou ter que fazer as divisões que precisam ser feitas, ó. Total num linha aqui, e aqui é o total. Certo? Então, ó, vou puxar aqui, ó. Total num linha. Aqui é float. Por que que é float? Porque o total, como vocês sabem, eu vou multiplicar por 1.0 e dividir por 1 milhão. Aqui, o total, que é para converter em megabytes, né? Tem que multiplicar por 1.0 e dividir por 1 milhão. Aqui, total dividido por num linha, depois de fazer essa divisão aqui, que na verdade eu tenho que multiplicar aqui também por 1.0, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplico por 1.0 e, bom, deixa eu rodar aqui só para ver se ficou certo. Ó, primeiro faltou os barra N's aqui, espaço total ocupado, aqui mega, depois mais um barra N, aqui ó, veja que aqui não dividiu para mega ainda, tá? Tá escrito mega, mas não tá dividido por mega. Então aqui eu vou pegar aqui, fazer essa divisão ainda por, de novo, por 1 milhão. E aqui, senhores, eu preciso colocar os meus barras N, ó. A barra N aqui, barra N aqui. Veja que ficou grandão aqui, certo? Então aqui é o total vezes 1.0 dividido por 1 milhão. E aqui como é o total médio, então é o total vezes 1.0 dividido por o número de linhas, que é o número de usuários, nesse caso aí o linhas do arquivo que é igual ao número de usuários, dividido por 1 milhão para dar o total em mega. E isso aqui fecha a minha conta, ó. Resolveu o meu relatório. Veja que o relatório, o modelo que estava aqui, espaço médio ocupado, tal, MB, espaço médio ocupado, espaço total ocupado, espaço médio ocupado, tal, MB. Certo? Se tu quiser fazer ele alinhado à direita aqui, ó, eu tenho que imprimir aqui, ó. Vou imprimir ele com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou imprimir 10.2. Quer ver? Ó? Se eu fizer aqui, ó, ele vai ficar. Veja que aqui ele não está alinhado à direita, os dois aqui. Vamos fazer ele alinhar à direita fazendo assim, ó. Aqui em vez de 5.2, vou imprimir com 10.2. Tu vai ver que vai ficar alinhado à direita, ó. Legal, ó. Alinhou à direita. Espaço total ocupado, 10.2 ficou muito grande. Vamos fazer 8. Como eu falei, tu tem que prever daí os máximos que o teu software pode alcançar e aí prever. Então aqui, ó, espaço total ocupado, tantos mega, espaço médio ocupado, 977 mega por usuário. Legal? Lembrando que, ó, veja que o código está todo genérico. Então aqui, ó, se eu tiver aqui, ó, 100 usuários, agora, ó, tô dando 54 usuários. Isso que é legal do código. Quando eu rodar aqui, ó, ele rodou tudo, ó. Ó, ele pegou todos os 50 usuários aqui, calculou os percentuais de cota em disco, ó, e tal, e na hora de gerar o relatório, gerou certinho de todos, ó. Top Business, usuário ali, Ovaldo, Ricardo, sai depois as Marias ali, ó. Tudo certinho. Claro, é o mesmo tamanho em disco, então tudo mesmo percentual, tá calculado certinho, mas veja que ele calculou certo, ó, 1.27%, aqui 12%. É o mesmo tamanho, né? Então tá calculando perfeitamente tudo aqui, espaço total ocupado e médio por usuário. Legal? Então é um software genérico que, se eu tiver aqui agora, 108 usuários, rodei, ele vai pegar aqui e vai, ó, 108 usuários aqui. Aqui eu tenho que rodar o código, né? Rodei, ó, deixa eu ver, tá dando algum problema? O que houve? Não, ele leu? Não, leu. Segmentation fault. Tá dando algum probleminha de... Nesse arquivo aqui eu não devo ter. Eu acho que os meus vetores é no máximo de 100, né? Eu quando programei aqui... Ó, aqui os meus vetores são todos de 100, porque não precisava mais de 100. Vou colocar 1000 agora, tá? Meu tamanho do vetor que foi o problema aqui, tá? Então aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos mudar os vetores para 1000 e 1000. Colocando os vetores para 1000 agora não vai mais dar problema. Rodei, ó, não deu erro, viu? Então eu tinha feito vetores de tamanho de 100, como o meu arquivo tinha mais de 100 usuários, deu pau. Foi só aumentar o tamanho dos vetores que resolveu. Ó, calculou dos 107 usuários aqui,
tá? Se eu puxar o relatório aqui agora, olha aí, tem um relatório aqui, ó, Top Business Inc, começa aqui os nomes, percentual de cota em disco, tudo recalculado, ele recalculou tudo na hora, ó, até o usuário, ó, alinhado à direita, conforme eu tinha falado para vocês, até o usuário 108, espaço total, espaço por usuário. Percebe que fantástico? Então agora você consegue fazer para quantos usuários quiser, se a tua empresa tiver 1 bilhão de usuários, ele vai calcular para 1 bilhão de pessoas, é só aumentar o tamanho do vetor lá, dos vetores que você usa para calcular. Então isso que é fantástico da programação, você faz uma vez e aproveita agora para sempre, tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso arquivo original, que era só os primeiros 5 usuários, ó. Ó, sem esse Maria aqui, certo? Aqui, ó. Rodei aqui, rodou, ó, tá aqui o arquivinho original. 5 usuários, percentual de cota em disco, espaço total ocupado, espaço médio. Tá resolvida a questão 9.10, certo? Dúvidas? Deixei nos comentários. Questão mais complexa que a gente fez até hoje, muito legal, assim, ó, repito, quem conseguir entender 100% essa questão e conseguir resolver ela começando do zero, sem copiar o meu código aqui agora, por exemplo, já está num nível excelente de programação. Tem que dar os parabéns, já está assim, como eu falei, na minha opinião, tá? Minha modesta opinião, quem sou eu, né? Mas, enfim, na minha modesta opinião, eu contrataria para minha empresa de software, né? Uma pessoa que consegue resolver esse tipo de problema como um programador júnior já está capacitada para isso, tá? Então eu sei que tem gente se esforçando aí para estudar bastante linguagem. Vocês saibam que resolvendo uma questão como essa, você está habilitado a resolver uma série de outros problemas. É claro, você vai precisar estudar muito ainda e tudo mais. Isso é padrão para quem tem que gostar de fazer isso, tem que gostar de desafios, não de estudar necessariamente, mas tem que gostar de desafio para ser um programador. E quem resolve esse desafio aqui já está habilitado a começar a ser um programador de verdade. Valeu? Dúvidas nos comentários, um forte abraço, tchau!